Gente, boa noite. A gente está aqui. Fiquei sabendo hoje que é a quarta reunião, eu achei que era a terceira, mas é a quarta reunião. E eu tenho o prazer de apresentar os professores que a gente convidou para dar uma aula sobre a importância do diagnóstico da infecção de urina no lactente, tanto a visão do nefrologista pediátrico quanto do cirurgião. Então, a gente vai começar com a doutora Eliana Bion de Medeiros Guidoni, que é médica assistente do Serviço de Nefrologia Pediátrica da Santa Casa, foi minha professora na residência, e o doutor José Carnevale, que é médico, foi médico assistente, continua frequentando, né, o Serviço de Urologia Pediátrica do Hospital Darcy Vargas. Então, uma boa aula para vocês. Obrigada pela disponibilidade. Bom, em primeiro lugar, pessoal, eu queria agradecer ao convite. Eu acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de falar de infecção urinária, realmente é um tema que eu gosto bastante. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, em especial nessa mesa junto com o Dr. Carnevale, que tantas vezes eu acompanhei nas reuniões do Darcy Vargas, é um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de começar falando um pouco da importância da infecção do trato urinário dentro da pediatria, né? É uma das infecções bacterianas mais frequentes nas crianças, de modo que, até os 7 anos, cerca de 8,4% das meninas e 1,7% dos meninos já apresentaram pelo menos uma infecção do trato urinário. É um grupo muito grande de crianças, né, atendidas pelos pediatras. Deste grupo, cerca de 30% vão evoluir com infecção do trato urinário de repetição. E esse grupo nos interessa muito do ponto de vista pediátrico. Por quê? Porque, além de tratar a infecção aguda, nós podemos atuar em relação ao prognóstico da doença, evitando que se instalem cicatrizes renais, com dano renal progressivo, que pode ocorrer em cerca de 10 a 15% deste grupo de pacientes, que poderão evoluir. Em geral, os adolescentes... Eliana, oi? Deixa eu só te interromper, não está aparecendo o teu compartilhamento. Ué, que estranho. Então, volta aí. Isso porque nós testamos, hein? Eu vou então, né? Vamos lá de novo. Aqui. Agora sim. Entrou? Agora entrou. Certo. Então, vamos lá. Retomando esse slide, que é o primeiro mesmo, né? Então, do grupo de crianças que tiveram um primeiro surto de infecção urinária, cerca de 30% desse grupo vão evoluir com infecção de repetição. Deste grupo, 10 a 15% podem fazer cicatrizes renais e evoluir com dano renal, evoluindo para doença renal crônica. Esses pacientes, em geral adolescentes, adultos jovens, podem necessitar de diálise e transplante renal. Para vocês terem ideia, os estudos aqui no Brasil mostram que de 10 crianças que evoluem para doença renal crônica terminal, 5 são portadoras de alguma doença cuja primeira manifestação foi infecção do trato urinário. Daí a gente vê o tamanho da importância desse diagnóstico. Então, para falar a verdade, desse ponto de vista, o que nos interessa é principalmente aquelas crianças que vão evoluir com ito de repetição. E como a gente pode distinguir esse grupo? É multifatorial, mas dentre os principais fatores que aumentam a predisposição à formação da cicatriz e evolução com infecção de repetição estão, em primeiro lugar, as anormalidades estruturais e funcionais do trato urinário,
que a gente se refere em sinal com a sigla CACUT, que é a abreviação em inglês, a presença de refluxo vésico-ureteral, esse tema vai ser abordado a seguir pelo Dr. Carnevale, a idade da primeira infecção, quanto mais cedo a criança apresentar o primeiro surto de infecção do trato urinário, maior o risco essa criança tem de apresentar novos surtos, principalmente durante o período de suscetibilidade ao dano renal. E a infecção urinária na qual a urocultura colhida adequadamente detecta a presença de uma bactéria não coli. Então, vamos lembrar que o grande agente das infecções do trato urinário, ambos os sexos, em qualquer faixa etária, do recém-nascido ao idoso, é a Escherichia coli, né? 80% a 90% dos casos dessas infecções comunitárias são por Escherichia coli. Portanto, quando eu detecto uma bactéria não coli, isso aumenta muito o risco dessa criança apresentar alguma anormalidade estrutural ou funcional. Outro problema que a gente se depara na pediatria é quanto ao sítio da infecção. É muito fácil eu detectar uma pielonefrite aguda numa criança grande, num adulto. Crianças pequenas, em especial neonato, lactentes, eu não consigo determinar clinicamente o sítio da infecção. Os estudos mostram que em lactentes, em especial durante o primeiro ano de vida, eu devo levar em consideração a presença de febre alta acompanhando a infecção urinária. Então, a febre maior que 38,5, 39 graus, elas representam, em até 90% dos casos, uma pielonefrite aguda. Agora vem a questão. Toda pielonefrite aguda vai evoluir com cicatriz pielonefrítica? Não. Com o tratamento precoce adequado, eu posso evitar a formação de cicatriz e propiciar uma evolução com restituição do parênquima renal, uma restituição ad íntegro. Quais as crianças que apresentam um risco de evoluir com cicatriz? Os estudos mostram que em crianças que nasceram com rins normais, a cicatriz pielonefrítica tem predisposição a se formar até por volta dos 5 a 7 anos de idade. E em crianças que apresentam anormalidades renais, até por volta dos 10 anos. Dentro desta faixa etária de predisposição à formação de cicatriz renal, nós sabemos que quanto menor a criança, maior o risco de formação, de evolução com cicatriz pielonefrítica, tá? De modo que, especial atenção, a gente tem que estar aos grupos dos lactentes, em especial lactente jovem e neonatos, em relação ao tratamento e evolução com dano renal, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. A infecção do trato urinário em neonatos, né? Os lactentes menores de 30 dias. Diante de uma infecção nessa faixa etária, eu tenho que ter em mente, primeiro, a bacteremia é muito frequente. A grande maioria dessas crianças, a infecção, assim como em outras faixas etárias, se dará por contaminação por via ascendente. Porém, a bacteremia ocorre precocemente, podendo instalar foco à distância. Esse paciente vai evoluir com sepse de foco urinário, que é a urosepse. Diante desse quadro, né, dessa predisposição, dessa probabilidade, recomenda-se que, além da urocultura, seja colhida uma hemocultura inicial. E, se o paciente apresentar algum sinal de acometimento do sistema nervoso, também líquor. Sempre avaliar a possibilidade de malformações. Então, o ultrassom morfológico é uma grande arma para o pediatra. Sempre avaliar a presença de infecção do trato urinário durante a gestação. Se houve tratamento, se houve indicação de profilaxia, tá? Os estudos mostram que a bactéria uropatogênica da flora materna pode contaminar, através de contaminação do períneo, da genitália externa, o recém-nascido no canal de parto, né, ou ruptura prematura de membrana, e os estudos das últimas décadas focados na microbiota têm mostrado que
horas após o nascimento, podemos encontrar algumas bactérias da flora materna na flora do recém-nascido. E isso se deve à contaminação através da manipulação durante o cuidado materno, tá? Então, sempre perguntar sobre a infecção durante a gestação. Lembrar que a pielonefrite, nessa faixa etária, frequentemente evolui com formação de cicatriz. A ito febril em bebês de termo geralmente se apresenta entre a segunda e terceira semana após o nascimento. Tá? A infecção nesses bebês de termo, em geral, é, como eu disse anteriormente, por contaminação ascendente, presença de fímbrias, adesinas e ascensão pelo trato urinário, e são uropatógenos, em geral, adquiridos na comunidade. A Escherichia coli, assim como outras faixas etárias, aparece em primeiríssimo lugar. Já em bebês prematuros, o risco de infecção é tanto maior quanto menor for a idade gestacional e o peso ao nascer. A prevalência está ao redor de 8%, mas em bebês muito pequenos, menor do que 1.000 gramas, pode chegar a 13%. Interessante frisar que nesta faixa etária podemos ter contaminação via hematogênica, tá? E os uropatógenos são intra-hospitalares, então o quadro da infecção urinária geralmente está dentro da sepse de início precoce, e a Escherichia coli aqui vai ser menos observada. Os agentes mais comuns, estafilocoagulase negativa, o gram positivo, também o enterococo e a Klebsiella. Alguns fatores do hospedeiro chamam a atenção nessa faixa etária, tá? Então, vamos lembrar que a infecção do trato urinário é uma infecção predominantemente do sexo feminino, exceto nos extremos da vida. Primeiro ano de vida e idosos. De modo que os bebês do sexo masculino, cerca de 3/4 das infecções urinárias serão neonatos e lactentes jovens do sexo masculino. Meninos que apresentam fimose podem ter uma incidência da infecção urinária até 10 vezes maior, e isso pode se estender durante todo o primeiro ano de vida. A avaliação de anormalidades é muito importante, tá? No ultrassom morfológico pós-natal, e a associação com infecção do trato urinário, lembrando que as anormalidades do trato urinário se associam à infecção do trato urinário por vários mecanismos, mas se destaca o fluxo de urina inadequado, levando à estase de urina nas vias urinárias, e o esvaziamento incompleto da bexiga nas micções, formando resíduo pós-miccional. Esses são 2 fatores importantíssimos de contaminação e invasão do trato urinário. Lembrando também que bebês prematuros o risco é maior, principalmente relacionado ao imunocomprometimento e ao maior uso de dispositivos invasivos, como os catéteres urinários, tá? Como eu vou levantar a suspeita clínica numa faixa etária tão importante de eu reconhecer essa infecção? Nos bebês a termo, sinais e sintomas são inespecíficos. Então, um ou mais desses achados podem estar presentes. Febre, baixo ganho de peso, icterícia relacionada à colestase, vômito, fezes amolecidas, má alimentação. São sinais e sintomas inespecíficos que, em geral, levam um bebê letárgico, irritabilidade, com taquipneia, cianose, podendo parecer gravemente doente. No bebê prematuro, além desses sinais e sintomas inespecíficos e desse acometimento do estado geral, como eu vi no bebê de termo, também posso ter presença de apneia e hipóxia. E nos lactentes? Nos lactentes, até 24, 36 meses, época em que se completa a mielinização e se começa o treinamento esfincteriano, os sinais e sintomas permanecem inespecíficos. Nessa faixa etária, a principal suspeita clínica está dentro da febre sem sinais de localização. Dentro deste diagnóstico de febre sem sinais de localização, temos
que ter sempre em mente que a principal infecção bacteriana desses lactentes é a infecção do trato urinário. De modo que é muito importante que eu tenha consciência que o diagnóstico laboratorial final só vai ser possível mediante uma coleta adequada de urocultura. A Academia Americana de Pediatria, na última diretriz de 2011, colocou, isso é uma diretriz mundial, que frente a uma suspeita de infecção do trato urinário num lactente, um lactente febril com febre sem sinais de localização, a coleta deve ser sempre realizada por sondagem vesical. Pessoal, é tão importante que a coleta seja adequada e que esse diagnóstico seja feito, não seja perdido, tá? Devido ao grande risco de dano renal que esses pacientes apresentam, que inclusive a contagem da bacteriúria significativa de CAS, que é 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, nessa última diretriz foi diminuída para 50 mil quando a coleta for por sondagem vesical, para que você não perca esse diagnóstico. A punção suprapúbica também é igualmente confiável, porém, como ela é mais invasiva, exige uma técnica mais apurada, ela é resguardada para situações na qual eu não tenho uma visualização adequada da uretra. Então, fimose, sinéquia de pequenos lábios, algumas outra anormalidade. Sempre que for possível, nessa coleta inicial da urocultura, associar o antimicrobiano, veremos mais para frente a importância dele. Lembrar que testes rápidos de urina não fazem diagnóstico de infecção urinária, mas são importantes porque reforçam a minha suspeita clínica. Como a diretriz pede para que eu introduza o mais precocemente antibiótico terapia para evitar o retardo terapêutico e minimizar o risco de dano renal, então eu estou habilitado a introduzir o antibiótico logo após a coleta da urocultura, sem que o resultado tenha chegado. Então, esse teste rápido pode me ajudar a reforçar a minha suspeita clínica e decidir pela entrada ou não do antibiótico. Sem dúvida nenhuma, o mais utilizado é a urina tipo 1. Lembrar, gente, que a urina de tipo 1 é um exame de sedimento urinário. Então, o resultado varia de acordo com a concentração da urina, tá? Sem dúvida nenhuma, o achado mais frequente é a leucocitúria, mas devo lembrar também que a hematura isolada é um achado possível, né, frequente, e geralmente ela é microscópica. A urinálise, principalmente pela tira reagente, também pode ser um coadjuvante importante. Então, eu posso ter bacterioscopia na amostra de urina não centrifugada, ou a análise da tira reagente, tanto para teste de esterase leucocitária, que é um marcador de piúria, quanto para o teste do nitrito, que é um marcador da presença de bactérias que metabolizam o nitrato em nitrito. Para ambos os testes, lembrar que eu vou coletar urina para fazer o teste junto com a coleta da urocultura. Essa urina também não deve ser contaminada, e daí o teste tem um resultado mais confiável. Nenhum teste rápido é suficientemente sensível e específico para ser usado sozinho para o diagnóstico. Eles sempre reforçam a suspeita clínica. Quais são os benefícios de eu ter tudo isso que eu falei até aqui em mente para estabelecer o diagnóstico correto da infecção do trato urinário em criança? É relevante, gente, para estudo populacional e para a real incidência do meu paciente. Não tratar a infecção, como a gente comentou até aqui, pode levar à formação de cicatriz e consequente dano renal. Mas tratar falsa ito leva a tratamento, exames, radiação desnecessários, tá? E atenção, a coleta da urina para a cultura deve ser feita antes da primeira dose do antibiótico, tá? Visto que dentro, não é após, dentro das primeiras 24 horas após a primeira dose, eu já tenho a negativação do crescimento in vitro e, portanto, a perda do diagnóstico.
Vamos falar agora um pouco sobre tratamento. O objetivo do tratamento é, sem dúvida nenhuma, eliminar a infecção e a prevenção da urosepse, mas ter sempre em mente a prevenção das reinfecções e complicações a longo prazo. Lembrar que a terapia antimicrobiana inicialmente é empírica. Eu vou demorar alguns dias para receber a minha urocultura. Então, o ideal é iniciar precocemente, se possível, dentro das primeiras 72 horas da sintomatologia, uma vez que os estudos em macacas mostram que 7 a 10 dias a contar da chegada da bactéria no parênquima renal, eu já tenho alto risco de dano renal. Então, quanto mais precoce, melhor em termos prognósticos. Isso é particularmente importante, gente, em crianças que apresentam alto risco de cicatriz. São aqueles que têm febre alta, febre prolongada, baixa faixa etária, como neonato, lactente jovem, comprometimento do estado geral, sinais de toxemia, dor abdominal, Jordano positivo, comprometimento imunológico e anormalidade urológica. Esse é um grupo especial. Lembrar que o antibiótico de escolha é sempre um antibiótico de excreção renal, parcial ou totalmente renal, e que tenha sensibilidade antimicrobiana local, na comunidade em que está inserido o paciente. Isso se chama variabilidade geográfica, tá? Os últimos testes terapêuticos realizados na Santa Casa, agora a gente está realizando um outro neste momento, ainda mostravam, por exemplo, sensibilidade boa à cefalosporina de primeira geração para as infecções comunitárias sem anormalidade renal. Em Porto Alegre, por exemplo, essa resistência já é alta para a cefalosporina de primeira geração. Então, é muito importante eu saber aonde se insere o meu paciente. Lembrar que tratamento oral ou intravenoso, em termos de cura, é igualmente eficaz, tá? Então, quando eu vou indicar um tratamento intramuscular ou intravenoso? Em situações de espoliação. Então, presença de vômito, diarreia, que põe em risco a absorção do antibiótico. A idade, neonato, lactente jovem, em especial menor que 2 meses. Sinais de comprometimento do estado geral, imunocomprometimento, falência de tratamento domiciliar. Nestes casos, né, se o paciente tem mais do que 3 meses, não apresenta a normalidade do trato urinário, se ele tiver uma boa evolução clínica e melhora da febre em 24 a 48 horas, eu posso usar a terapia de troca, passando o antibiótico de intravenoso para via oral e completando o tratamento. Com uma diferença do que eu falei até agora. Na terapia de troca, o ideal é que eu escolha um antibiótico de sensibilidade conhecida no antimicrobiano. Por isso, aquela urocultura inicial com o antimicrobiano vai ser muito boa aqui, porque vai me ajudar a fazer essa terapia de troca se o paciente tiver uma boa evolução. Em relação à duração do tratamento, é sempre de 7 a 14 dias em crianças, em médias 10 dias. Tratamento de curta duração para crianças com risco de cicatriz não é indicado, não é recomendado. Em crianças maiores, com ito febril, imunocompetente, tem alguns estudos que mostram que poderia ser feito sem risco para o paciente. Tratamento em lactentes jovens, menores de 2 meses e neonato. A terapia antibiótica é parenteral, tá? Inicialmente empírica. Normalmente eu uso o esquema para sepse neonatal. Esses pacientes farão o tratamento totalmente parenteral. Nesses pacientes não tem terapia de troca, tá? O antibiótico terapia utilizada é uma associação, lembrar que aqui eu posso ter gram positivo e gram negativo. Eu uso a ampicilina e um aminoglicosídeo, em geral a gentamicina. A dose está relacionada à idade gestacional. E se o paciente estiver internado em prematuro, no lugar da ampicilina é recomendado a vancomicina.
Crianças sem anormalidade geniturinária e com baixa probabilidade de envolvimento renal é aquela criança com febre baixa, sem acometimento do estado geral. Essa criança, eu poderia utilizar uma cefalosporina de primeira geração, desde que a resistência local seja menor do que 15%. A gente utiliza ainda na Santa Casa, tem a facilidade de ter no posto, isso melhora a aderência, facilita que a mãe faça o tratamento adequado, além do que, junto com o pessoal da infectologia, né, a gente já tem feito a dose terapêutica dividida em 2 tomadas no dia, com boa resposta. Volto a frisar, em pacientes que há dúvida, mas que têm condições de dar via oral, pode-se optar pela cefalosporina de segunda geração. A nitrofurantoína é um bom medicamento para tratar a infecção urinária, porque tem excreção totalmente urinária e age em mais de um sítio na bactéria, porém ele atinge baixa concentração no parênquima renal. Então, não é uma opção recomendada quando você tem uma suspeita de pielonefrite aguda. Crianças sem anormalidade geniturinária, mas que tem alta probabilidade de envolvimento renal, é aquela que tem febre alta, prolongada, cometimento de estado geral, dor abdominal, deficiência imunológica. Se possível, via oral, cefalosporina de segunda geração, a que a gente mais utiliza é a cefuroxima. Ou uma cefalosporina de terceira geração, lembrar que a dose para infecção sistêmica mais usada é 50 miligramas por quilo dia. A gente só utiliza doses altas quando a gente tem suspeita de acometimento do sistema nervoso central. E o aminoglicosídeo também é uma excelente droga para tratamento de infecção urinária, tá? Em geral, a gente utiliza a micacina, que pode ser dada a cada 24 horas, tanto IM quanto IV. Lembrar que, por ser uma droga nefrotóxica, eu preciso de um controle de ureia e creatinina. Lembrar que a nefrotoxicidade está relacionada à dose dia, portanto, se alterada, eu tenho que corrigir a dose. E a ototoxicidade está relacionada ao pico da droga, então ela deve ser diluída e corrida lentamente, no mínimo em 30 minutos. Recomendações finais, pessoal. Se o meu paciente está tendo uma boa evolução clínica, então o paciente melhorou os sintomas, melhorou o estado geral, a febre cedeu em 24 a 48 horas, não é necessário coletar urina 1, nem muito menos coleta de cultura durante o tratamento, tá? Então, existe alguns colegas que ainda colhem primeiro, segundo, terceiro dia, não tem necessidade, tá? E se eu tiver um antimicrobiano, né, um uropatógeno, cujo antimicrobiano é sensível à terapia que eu escolhi, eu nem preciso colher após o término do tratamento, tá? Eu dou o tratamento completo e considero tratado. Se a resposta clínica, por outro lado, for inadequada, ou o uropatógeno se mostrar resistente ao antimicrobiano que eu escolhi empiricamente, neste caso, sim, é recomendado repetir a urocultura durante o tratamento e fazer uma troca do antibiótico segundo a sensibilidade antimicrobiana, tá? Vocês veem, pessoal, como o antimicrobiano me ajuda, tá? Principalmente nos casos que não tiveram uma evolução tão satisfatória. Na ausência desse antimicrobiano, daí sim, recomenda-se colher a urocultura 48 horas após a última dose do antibiótico, evitando que a eliminação do antibiótico pela urina negative o crescimento in vitro, tá? Se o paciente não tiver uma evolução clínica satisfatória, persistir a febre por um período maior do que 48 horas, recomenda-se antecipar o ultrassom, tá? Tentando se detectar a presença de um abscesso, uma pionefrose ou alguma situação que necessite alguma intervenção durante o tratamento para que eu atinja um resultado satisfatório. Pessoal, é isso então que eu queria dizer para vocês. Obrigado pela atenção e a gente volta no final da mesa. Eu vou ficar à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Obrigada, Eliana, pela aula.
Agora vamos passar a palavra para o doutor Carnevale. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Pedro por participar dessa reunião, compartilhar com a Eliana. Vem de um serviço forte. Dr. Júlio não era brincadeira. Dr. Júlio Toporovsky, um pesquisador emérito, está há muitas glomerulopatias, tem um belo livro no qual me honrou em escrever um capítulo. Quando Pedro me convidou para falar sobre túmulo lactente, eu simplesmente poderia falar, faz um RET-6, faz um ultrassom, um MSA, um DTPA, mas, na realidade, para fazer esses exames, a gente precisa conhecer a parte urológica, o que a gente vai procurar. Porque cada uma dessas situações que eu vou mostrar para vocês, ela é, no diagnóstico, a gente precisa saber o que vai pesquisar. E cada caso em si, da mesma etiologia, tem tratamento diferente, seja cirúrgico, seja medicamentoso. Primeira coisa aqui, eu não vou falar de embriologia, protoarterial, eu só queria ressaltar que a criança tem uma micção ao redor da 14ª semana. Então, as alterações da micção, vocês vão ver que como elas podem ser já detectadas intraútero. No meu tempo, na década de 60, 70, nós não dispunhamos de métodos para fazer um diagnóstico antinatal. A única coisa que dispunhamos é quando nascesse uma criança que apresentava ou uma infecção urinária, ou, às vezes, uma massa palpável, era a urografia excretora, método hoje praticamente abolido. Difícil de fazer, veia de acesso venoso, cheio de gases, mas a gente conseguia detectar quase que uma exclusão renal, aqui uma outra pelve dilatada, os cálices enormes, e essa pelve enorme é o que nós conseguíamos detectar. E vocês podem ver que tem um rim à direita normal, era esse método de diagnóstico. A partir da década de 70, as coisas se modificaram e apareceu o ultrassom. No ultrassom você consegue detectar o trato alto, o rim, o parênquima, o ureter dilatado, uma pelve, uma bexiga e uma bexiga espessada, denotando incompetência para esvaziar. Nesse mesmo aspecto, hoje já se consegue detectar a uretra também. Avançando mais ainda, essa coisa fantástica que é a ressonância. Essa é uma ressonância gestacional, em que a gente pode ver os rins, pode ver a bexiga, pode ver uma uretra posterior dilatada, pode ver o líquido amniótico. E daqui para frente ainda você pode ver uma criança com cistos renais. O parênquima totalmente substituído por cisto, e aqui vocês podem ver uma uretra dilatada, mas que você não diz que não consegue ver para diante. Esses casos aqui são mais difíceis, nós vamos falar adiante, entre uma obstrução anatômica, uma válvula de uretra, ou uma incoordenação vésico-esfinteriana, provocando um refluxo antinatal capaz de destruir o rim durante a sua formação. Com o surgimento do ultrassom, detectando essas anomalias retais, o Harrison, em São Francisco, em 1997, provocou hidronefrose em ovelhas, obstruiu o colo vesical e propôs um mecanismo. Uma vesicostomia, o feto é exposto, uma vesicotomia ou um shunt
fésico amniótico. Tem risco para o feto, tem um diagnóstico preciso, deve ser feito só em centros de referência e tem aspectos éticos e da mãe e do feto. Então, estabeleceu-se aqui, foi uma corrida muito grande, e de modo indiscriminado, fazer derivação fetal nessas crianças que apresentavam dilatação do trato urinário. Avançou-se mais em Quinteiro, em 1995, fazendo fetoscopia, porque não tratar diretamente da obstrução. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: não tem literatura, mas é uma experiência de todas as possibilidades. Nós vamos arrolar mais 2 ou 3 aqui adiante, de se antecipar à infecção urinária no lactente e poder orientar e tratar cada um dos casos, seja cirurgicamente, seja terapeuticamente ou farmacologicamente. Essa é uma experiência que era minha, do pessoal do Hospital do Servidor Público Estadual e da Cruz Vermelha. Vocês vão ver que isso aqui vai aumentar enormemente quando fui para o Darcy Vargas, e lá criamos um serviço de uro e nefrologia pediátrica. Por que aumentou? Aumentou porque temos lá hoje 5 urologistas pediátricos, sendo 2 homens e 3 mulheres. Temos 5 nefrologistas pediátricos, 5 mulheres. No global, 8 mulheres para 2 homens. Mas a chefia da urologia ainda é do Jovelino, a chefia da nefra, da doutora Natália Cruz. Então, vamos ver cada um dos casos de PSI como tratar. Vocês veem que esse ultrassom antinatal é semelhante ao 48 horas depois pós-natal. A estenose da junção uretero-piélica é a causa mais comum de dilatação do trato urinário superior. A dilatação reflete uma obstrução? Nem sempre. Ela pode ser transitória, mas também pode se agravar, pode aumentar, pode ter consequências piores na sua evolução. Com o surgimento... Oi, não, ixi, atrapalhou a minha apresentação aqui. Ai. Só um minutinho que falei para vocês que meu neurônio aqui é complicado. Vai ser uma apresentação meio desordenada. Ai, saiu fora do foco. É. Não, mas é essa vem esse outro antes. Ó. Então, surgiu uma sociedade fetal de urologia, que fez uma classificação para os diversos tipos de dilatação. Não vou descrever aqui, mas é uma dilatação, uma classificação que a gente tem usado para cada grau de dano no parênquima renal. Vocês veem que esse é o grau máximo e atinge todo o parênquima renal. Pode. O que era no passado? No passado, a gente recebia crianças não mais lactentes, mas que tinham tido febre no passado, não foi investigada adequadamente e chegavam com uma massa palpável. Na década antes do advento do ultrassom, um levantamento que nós fizemos dos casos do Hospital do Servidor mostrava que 40% dessas crianças foram nefrectomizadas porque não tiveram um diagnóstico ainda como lactentes. Aqui são graus diversos e diferentes de dilatação de pelve.
São todas operáveis? Algumas sim, outras não. Essa, por exemplo, é um rim único, uma pelve pequena, hipertensa, que a criança tinha 6 de creatinina. Então, esse era foi um caso de indicação na fase ainda logo após o nascimento. Aqui é uma criança com a massa também, aos 2 anos de idade, fui chamado para ver um tumor abdominal, e, na realidade, era uma estenose da junção pielo-ureteral. Essa criança sobreviveu anos até ser transplantada, uma vez que era um rim. Então, as dilatações piélicas apresentam de modos mais variados. Aqui vocês têm um ultrassom, aqui vocês têm a preservação do parênquima, mas a criança que apresentava infecção urinária de repetição. Interessante ver que é diferente daquele outro caso que mostrei do rim pós-nefrectomia. Esse caso é uma criança que tem um ureter, e o ureter drena aqui em cima, ele tem uma inserção alta, então faz esse tipo de dilatação. É preciso que o cirurgião saiba tipo de técnica que vai usar. Usar convencionalmente o Anderson Reines vai dar mau resultado. Tem que se fazer um retalho para afunilar essa pelve, para aproveitar o marca-passo que desencadeia a concentração. Bom, vamos passar para um outro capítulo. A válvula de uretra posterior. Mudou completamente o tratamento, a abordagem desses casos. Esses casos, antigamente, só eram vistos quando a criança, às vezes séptica, tinha uma obstrução e que tinha um fluxo urinário débil pela uretra, e se fazia o diagnóstico. Nós víamos crianças céticas em UTI, sem diagnóstico, e quando só palpar essas crianças denotava uma bexiga enorme. Então, isso aqui é uma criança com 28 semanas, em que se apresentava uma bexiga extremamente espessa, rins dilatados, ureteres, e o que fazer com esse tipo de criança? Qual a orientação que a gente tem? Primeiramente, a criança passar uma sonda vesical, cateterizar essa criança, porque essas crianças têm um nadir de creatinina elevado, tem acidose com frequência, e o que vai melhorar de imediato é sondar essas crianças. Exames laboratoriais e como a gente faz? Um ultrassom. Ultrassom é capaz de diagnosticar a válvula, independente se fazer uma uretrocisto miccional. Mas o exame que realmente dá o diagnóstico de certeza é a cisto-uretrografia miccional. Aqui vai um dado importante. Como fazer essa cisto? Onde fazer essa cistografia miccional? No centro cirúrgico, primeiro, aqui, no centro cirúrgico, por uma expressão vesical. Você põe em contraste. Quais as vantagens de fazer? Primeiro, cateterizar aqui é uma criança maior, cateterizar um neonato no gabinete de raio-x não é fácil pela falta de habilidade dos examinadores. Recebemos já a criança com uretrorragia e sem que fosse feito o exame. Qual a outra vantagem? A vantagem é de você fazer um fluxo e ver, nós vamos, logo após a seguir de falar sobre válvula, nós vamos falar sobre refluxo vésico-ureteral. Estamos diante de uma obstrução anatômica à válvula ou estamos diante de uma incoordenação vésico-esfinteriana, às vezes grave, com os efeitos deletérios, tanto quanto o da válvula de uretra posterior.
É. Então, essa era uma experiência pessoal daquela mesma estatística que eu mostrei, e aqui já o pessoal no serviço criado de nefro e urologia pediátrica, no Darcy Vargas, e vocês veem que triplicou o número de casos, e esse aqui tem três coisas interessantíssimas. Quase metade das crianças perdem o segmento. Uma vez que a criança passa a urinar, as mães não mais fazem um follow-up. 15%, que é um dado de literatura, eu sempre falo, nós brasileiros temos um mau hábito de não escrever. A Fernanda fez uma pesquisa e fez uma beca em Málaga e levantou desses 157 casos, que 24 casos evoluíram para insuficiência renal, sendo que 10 desses foram transplantados. Então, e outro dado aqui interessante que eu botei aqui embaixo é que, na época em que eu estava na Inglaterra, no Alderhay, no Liverpool, no primeiro ano de vida, o óbito era em torno do primeiro ano de 50%. Bom, aqui é um tipo de classificação de válvula, que é o exame. Além do exame sob narcose, nós vamos poder fazer o tratamento, ressecar a válvula, se for uma válvula, e fazer um diagnóstico diferencial, entre refluxo antinatal e válvula de uretra posterior. Aqui são só alguns casos ilustrativos que a gente descreveu na literatura internacional, que existem alguns mecanismos de escape. Aqui a presença de um úraco, sonda, não houve fase miccional, passar por aqui é um dos mecanismos de escape que protege o trato alto-superior. Outros mecanismos de escape são, por exemplo, a ascite urinária, que a urina atravessa os fórnices e preserva a função renal. Então, eu falei para vocês que a gente tem, durante a uretroscopia miccional, uma possibilidade de detectar o refluxo vésico ureteral antinatal. Aquilo que eu falei para vocês, aqui é uma criança com a sonda. Então, às vezes, a gente recebe exame que a criança tem uma sonda, não se consegue delinear a uretra posterior. Mas essa aqui, sob anestesia, a gente vê, a uretra está normal, não tem obstrução fluxo urinário, o que existe é uma incoordenação vésico-esfinteriana. O refluxo pode ser unilateral, bilateral, aqui tem um refluxo pielotubular, e nessas crianças, já no mesmo ato do sexo masculino, né, a válvula de uretra posterior, é preconizado uma postectomia. Vocês veem aqui o grau de avançado desse refluxo antinatal, não adiantava nenhuma intervenção fetal, uma vez que essa criança não tem mais parênquima. Essas crianças vão hoje para uma vesicostomia e já vão direto com a diálise peritoneal. O que melhorou muito, não existia no nosso tempo, foi o estudo urodinâmico. Toda criança deve fazer estudo urodinâmico? Não. Uma vez que nós conhecemos que a doença está aqui, e ela pode ser comprovada por um estudo urodinâmico. Aqui está um fluxo urinário débil, aqui contrações vesicais, aqui a contração miográfica do esfíncter. O esfíncter permanece totalmente em contração.
Então, aqui está a criança com fimose causando um refluxo vésico-ureteral. Qual é o acompanhamento dessa criança? É uma cintilografia. Aqui a gente pode estar discutindo se faz antibiótico profilático ou não. Existe hoje uma tendência muito grande de tratar somente da infecção e não. Às vezes, esse refluxo antinatal foi alterado algumas vezes. O resultado é péssimo, porque permanece a causa, o refluxo recidiva, a criança deve ser feita uma vesicostomia e mantida em vesicostomia e depois tentar um biofeedback. Mas existem casos graves, nós temos um caso no Daci, em que essa criança ficou anos e anos, não conseguiu ter uma micção normal, acabou indo para o transplante e depois vou mostrar para vocês um princípio de esvaziamento vesical através do cateterismo. Bom, vamos passar para um outro capítulo. Aqui, então, são as ureterocélies. Eu devia ter mostrado um diagrama. O que é a ureterocele? É uma dilatação cística do ureter terminal em um ureter duplicado, na maioria dos casos, em que há uma estenose no meato e que há um parênquima, na maioria das vezes, displásico. Hoje em dia, você pode fazer o diagnóstico por ultrassom, em que não há necessidade de fazer urografia excretora, que era o método de ouro. Como pode se apresentar? Aqui é um prolapso de ureterocele. Ou na menina, ou uma ureterocele penetrando no canal trigonal, obstruindo, dando uma ureterohidronefrose bilateral. Mudou muito a orientação. Qual é o tratamento? Aqui é só punção para esvaziamento da ureterocele. Antes desse advento de só puncionar, fazia-se uma cirurgia extensa, ressecando a ureterocele, provocando verdadeiras disfunções da micção no pós-operatório. Outra anomalia frequente é o megaureter. O megaureter primário. É uma doença que atinge o ureter terminal intravesical. Tem uma luz, não é uma estenose. O que ocorre é uma adinamia dessa junção ureterovesical. Há um antirrefluxo, uma boa porção do bolo passa para a urina, para a bexiga, mas a grande quantidade reflui e ocasiona uma obstrução. São todos cirúrgicos? São todos dessa intensidade? Não. São todos bilaterais? Não. Pode acometer só de um lado, só unilateral. E há casos em que não tem infecção, em que você pode fazer, foi tese da doutora Priscila no Darcy Vargas, ou simplesmente uma metotomia endoscópica para aumentar aqui essa vazão intravesical. Às vezes a gente faz uma correção cirúrgica quando não responde. Aqui está o megaureter, o afilamento do ureter. Aqui, o que a gente aprendeu? Aprendeu que esses casos podem ser operados e ultimamente, esses casos ficam 14, 15 dias. Ultimamente, eu não tenho deixado nenhum molde, nenhum sprint, reimplanto ureter, só uma cistostomia, e mesmo tendo
ressecção extensa ureteral, não deixo nenhum catéter nessas crianças. A técnica evoluiu, os fios evoluíram, os conhecimentos evoluíram, e a gente pode conseguir diminuir o tempo de internação dessas crianças. Uma outra doença é ureter ectópico. Na menina, vaginal, no menino, pode se inserir na uretra ou no deferente. Eu, há pouco tempo, recebi uma criança já com 8 anos de idade, que a mãe chegou com 4 estudos urodinâmicos, com esse ultrassom já fazendo o diagnóstico, com a criança que tinha perda urinária entre micções normais, uma dermatite amoniacal intensa, cheirando urina, e pensavam, a sua filha tem um ureter ectópico, que precisa ser operada e vai ficar curada da perda urinária. Então, é preciso saber, quando a gente pede exame, que exame pedir. Esse exame é um exame ultradependente do examinador. Existem hoje radiologistas ou ultrassonografistas dedicadas somente a investigar o trato urinário. Então, o simples ultrassom pode descobrir uma história, uma anamnese, e indicar uma cirurgia que tem uma cura da doença. É preciso ter em mente também, segundo uma regra de embriologia, quanto mais distal a inserção, mais probabilidade de ser um rim hipoplásico. Estamos chegando no fim, gente. Aqui a gente tem uma persistência de cloaca, recém-nascido, onde canal retal, canal vaginal, canal uretral desembocam num canal comum. Então, é uma persistência de cloaca, e essa criança, todas as crianças, como dizia o Dr. Henry, vão ser portadoras de uma bexiga neuropática, uma vez que elas também têm uma malformação sacral. E que nós observamos também, é que essas crianças, em geral, são portadoras de um rim. Então, há uma associação entre malformação da coluna lombosacra, um rim só, e bexiga neuropática. Então, aqui é um rim único, vai desenvolver uma bexiga neuropática, 100% de cateterismo intermitente limpo, e pode ser comprovado pela ressonância magnética. Essa mesma doença que afeta as anomalias nos retais, nós já tivemos caso de chegar uma criança com colostomia aos 11 anos de idade, sem tratamento da anomalia no retal, com insuficiência renal crônica. Por quê? 52% das crianças com anomalia no retal desenvolvem uma bexiga neuropática. Como dizia o Dr. Henry, elas vão morrer no problema do trato urinário. E, finalmente, eu queria abordar um problema que eu acho seríssimo. Conseguimos, ao longo do tempo, aquilo que eu vi no Albert Rey, em Liverpool, onde tinha um mielo menino, dia sim, dia não, e as crianças eram acompanhadas já no berçário quanto à parte do trato urinário. Com o advento do tratamento intraútero da mielomeningo, cirurgia aberta, ou atualmente por fetoscopia, se passou a divulgar um conceito de que essas crianças vão ter seu problema resolvido do trato urinário e da motilidade. Elas geralmente têm um problema resolvido do Chiari, mas o problema do trato urinário permanece. Acho que nós devemos reenfatizar que toda criança tratada de mielo deve ser acompanhada pela urologia e pela nefrologia,
porque elas vão desenvolver bexiga neuropática. Nas últimas 4 crianças que eu atendi, aliás, os últimos 4 lactentes, 2 foram operados intraútero e 2 não operados. Os 4 estão no cateterismo intermitente. O cateterismo aqui é uma vasectomia, para mostrar que essa vasectomia feita em lugar inadequado, mal feita, acabou prolapsando. Atualmente, se faz uma vasectomia através da cicatriz umbilical. É fácil, ao invés de trauma do cateterismo, embora na bexiga neuropática a uretra não é sensível, mas uma criança pode manusear o mecanismo, o princípio, facilmente. Por fim, eu queria mostrar o legado que, enquanto eu comecei como cirurgião pediátrico no Darcy, passei pela chefia, passei pelo chefe da cirurgia pediátrica, passei a diretor clínico, passei a diretor do hospital e pude, durante a minha gestão, construir isso que está aqui, que eu acho que é fundamental, a carência em São Paulo, é ter uma unidade de hemodiálise dentro do hospital pediátrico. Estamos prontos para discutir alguns aspectos que eu acho ainda interessante. Hoje em dia existe uma doença que se chama os distúrbios da micção, ou os distúrbios de eliminação. Crianças que são constipadas e que têm uma incoordenação vésico-esfinteriana que às vezes é difícil o tratamento. Com a nefro evoluiu a fisioterapia. Existe hoje a Associação Latino-Americana do Assoalho Pélvico. Se está se dando muita importância. E no meio de nós existe um grande número de crianças com problemas de disfunção da micção, que eu acho que a urologia tem avançado nesse capítulo, mas que ela é uma área eminentemente clínica. Ela é uma área dos nefrologistas. Eu acho que cirurgião pode participar, mas aliás, eu comecei na Inglaterra, meu doutorado é sobre urodinâmica. Quando nada se falava sobre esse assunto, aprendi como engenheiro lá. Então, hoje, existem aparelhos sofisticadíssimos em que se faz estudo que te pode dar um conhecimento da fisiologia da bexiga. É uma área que está em evolução e eu acho que todos nós devemos saber. Muito obrigado. Obrigado pelas aulas. Foi excelente, né, Pedro? Foi sim. Acho que deu super certo esse esquema de 2 professores. E acho que, assim, muitos temas, né? O pessoal ainda está meio tímido no chat, ninguém fez muitas perguntas, mas eu tenho várias. Então, começando pela doutora Eliana. Doutora Eliana, uma dúvida, né? A senhora frisou e falou bastante sobre a importância do diagnóstico precoce do primeiro episódio de infecção. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco, que eu acho que é uma dúvida para nós que fazemos a parte geral, né? A partir de que momento a gente deve investigar uma infecção urinária, como a senhora falou, né? Se a criança evoluiu bem, em princípio não precisa fazer nada, mas tem aquela história de a partir do segundo episódio é que você vai investigar, e isso muda do menino para a menina.
E aproveitando um gancho que o doutor Carnevale mencionou, sobre como conduzir a quimioprofilaxia nesses casos. Eu gostaria que a senhora desse uma falada sobre isso. Então, eu vou lá. Em relação à investigação por imagem, eu acho que eu posso dar uma pincelada, talvez o doutor Carnevale possa até complementar essa pergunta melhor do que eu. Então, na verdade, a última diretriz, que é essa de 2011, eu acho muito interessante porque ela deu uma individualizada na investigação, chamada agora por imagem, e não mais radiológica, como a gente chamava anteriormente. Então, eu me lembro, porque eu também estudava velha guarda, como o doutor Carnevale falou, que os pacientes andavam com uma sacola cheia de radiografias. Então, era a urografia, uretrocisto para todo mundo, era uma radiação muito grande, muitas vezes desnecessária, exames normais. Mas a investigação por imagem ainda deve ser feita, sim, em todos os casos com infecção urinária. Então, não existe mais isso, como você colocou, que se fazia realmente anteriormente, na segunda infecção para a menina, na primeira para o menino. Agora é assim, todas as crianças devem fazer uma investigação geral após o tratamento da infecção urinária. Por quê? Porque os estudos mostraram que tem algumas alterações que são transitórias do processo inflamatório da infecção. Então, do ponto de vista prognóstico, como eu disse aqui na aula, você já está tratando, visando, aquele raciocínio do pediatra, né? Pró-réu. Eu já estou pensando em pielonefrite quando eu trato. Por isso que eu trato de uma maneira precoce e usando uma terapia empírica mais coerente com o quadro do paciente. Agora, esse paciente, depois de terminado o tratamento, todos vão fazer ultrassom. Ultrassom é exame não invasivo, que não submete à radiação. Tudo bem que ele é examinador dependente, tá? Mas ele é um bom triajão. E ele é um bom exame para ver conteúdo líquido. Então, se eu parar para pensar de tudo que a gente falou, o refluxo se associa frequentemente com a infecção, e dessas anormalidades que o doutor Carnevale citou, várias têm dilatações de vias urinárias que são detectáveis na ultrassonografia. Se esse ultrassom for alterado, tiver a presença de uma hidronefrose, eu complemento com uretrocisto miccional. Se tiver outros achados, eu direciono. Então, por isso que eu falei, acho que essa pergunta está mais coerente para o doutor Carnevale, mas assim diz a diretriz. Se não tiver alteração, então a investigação vai ser direcionada pelo achado do ultrassom. Se você tiver alguma alteração clínica que seja sugestiva, que a evolução não está sendo adequada, febre prolongada, não melhora dos sinais, você pode antecipar esse ultrassom durante o tratamento, como eu falei, senão você vai aguardar o tratamento. A complementação com a cintilografia, nesses pacientes de alto risco de dano renal, lactente jovem, até 24, 36 meses, tá? A diretriz preconiza que todos devam fazer, alguns falam só após a segunda infecção, já que a primeira dificilmente dá alteração. A gente, na Santa Casa, a gente faz 4 a 6 meses depois da infecção, mesmo com ultrassom normal, nessas crianças de alto risco, tá? Por que 4 a 6 meses depois da infecção? Porque, teoricamente, é o tempo que o processo circulatório que está alterado por causa da pielonefrite aguda, aquele processo inflamatório túbulo intersticial local, demora para restabelecer a circulação local. Então, a partir deste tempo em diante, as diretrizes europeias falam até um pouco mais, 10 a 12 meses, se você persistir com uma hipocaptação local, a gente já fala que não é mais da pielonefrite aguda. Provavelmente naquele local está evoluindo com cicatriz, tá certo? Então, aí que tá. E crianças maiores, à medida que você vai diminuindo o risco de dano renal, daí você vai ponderando a necessidade de outros exames. Mas, volto a dizer, eu também gostaria de ouvir a opinião do Dr. Carnevale. Eu acho que, felizmente, nós temos uma boa ultrassonografista
que a Thais, excelente. Então, você tem a ultrassonografia hoje dinâmica, a doutora Tereza mostrou belos trabalhos de ultrassom. Eu acho que do ultrassom a gente pode tirar dados em que você não dispensa de fazer uma cistoretrografia miccional como rotina. Você, por exemplo, tem os casos de megauretera dinâmico em que você pode ver a contração ureteral e o antiperistaltismo. Esses casos de megauretera dinâmica, eles não têm refluxo, não são refluxivos. Evitar o quanto a gente pode estar irradiando criança, eu acho que é uma coisa fundamental. Eu acho que cada caso em si vai depender de como a gente vai orientar. Existe a tal investigação do trato alto superior para baixo, primeiro fazer uma cintilografia, e se essa cintilografia for absolutamente normal, dispensar de fazer uma uretrocistografia miccional. Não é isso, Helena? Então, existem alguns estudos, então a coisa é muito controversa. Eu acho que ela é muito cada caso em si. Você tem, por exemplo, uma criança com ureter ectópico que veio para você, que perde urina de noite e que tem uma dermatite perineal e que tem um ultrassom mostrando uma ectopia ureteral, eu acho que dispensa de você estar fazendo uma cisturetro. Então, eu acho que é difícil. Vai viver muito da experiência e de você ter na cabeça tudo aquilo que a gente mostrou aqui, quer dizer, o que eu estou procurando, o que eu pretendo diagnosticar. Então, a cisturetro é uma coisa que não é muito traumática para a família, para a criança, e o pior, é que às vezes vê uma cisturetra que a criança não urinou. Você não vê. Então, pela ultrassonografia, você pode ver um espessamento vesical, você pode ver o resíduo, você pode ver um monte de detalhes. Eu acho que nós orientarmos o pessoal que está fazendo imagem, uma boa imagem de ultrassom. Falar nisso, eu me lembro do tempo que a gente fazia cavografia para detectar êmbolo em cava ou até, né? Hoje em dia o ultrassom te dá uma imagem de êmbolo na cava, te dá ou no ventrículo. Eu concordo. Primeiro que eu acho que não existe exame mais chato, até tecnicamente para ser feito, como para a família, para o paciente, do que o uretrocisto miccional. Mas eu não tenho dúvida que a experiência é o divisor das águas. Se eu tiver um ultrassonografista bom, ele faz milagres, ele vê horrores, mas volto a dizer, tem que ter um bom aparelho e um ultrassonografista experiente. E, na verdade, essa investigação por imagem individualizada reduziu muito, né, doutor Carnevale, a indicação desnecessária de exames. E você vê, viu, Eliane? E se você tiver, então, uma criança maior, eu tenho imagens aqui de uroressonância, que é uma coisa fantástica, né? No mesmo tempo que te dá a anatomia, te dá a parte funcional. Então, a uroressonância é um exame que substitui bastante. E você tem hoje algumas ultrassonografias com esferas que podem mostrar refluxo vésico-ureteral também, né? Eu acho que estamos a caminho de ser menos invasivos. E a possibilidade de fazer o ultrassom com estudo urodinâmico, né, um ultrassom dinâmico é muito importante. Tem alguns ultrassonografistas que fazem muito bem, principalmente porque, nessas últimas décadas, assim como eu citei na aula, ganhou grande importância o estudo da microbiota e ganhou grande importância o estudo das disfunções, como o doutor Carnevale citou, vésico-intestinais. Como são frequentes e como acarreta prejuízo
hito de repetição e aparecimento de alterações no trato urinário, às vezes de difícil tratamento, né, doutor Carnevale? Dificílimo, dificílimo. E eu acho também, eu não sei se é a era moderna, as mães estão uma volúpia de desfraldar a criança muito cedo. Então, a maturação vesical, o hábito vesical, o hábito intestinal, ele é adquirido com a idade. Então, há uma tensão muito grande nessas crianças e provoca, elas não aprendem a urinar. Aí começa a ter uma incoordenação induzida. Eu acho que nós estamos num mundo que tudo quer avançar rapidamente. E outra coisa que eu observo é o seguinte, veja, é fisiológico. O treinamento do esfíncter começa com o término da mielinização. Então, ao redor de 24, 36 meses, você inicia o treinamento, que deve se completar ao redor de 5 anos, mais ou menos. Então, entre 3, 4, 5 anos, a criança vai adquirindo o controle total. A impressão que eu tenho é que começou a ir no banheiro, é delegado à criança. A criança é esquecida. E está numa idade de socialização. Então, a criança tende a ser retentora de urina, retentora de fezes, assim como ela também delega o banho, a higiene pessoal. Então, a vulvaginite é muito frequente. Então, o que eu percebo é que falta esse acompanhamento da família de perto durante esse período de treinamento. O treinamento não é um dia, conseguiu estar treinado. Então, eu percebo que existe essa confusão. É frequente, eu faço investigação, pergunto para a mãe o hábito intestinal, frequente ela se virar para a menina, você faz cocô todo dia? É assim mesmo. Então, é frequente você não examinar, às vezes a criança tem uma fissura anal. Então, existem muitas coisas correlatas em que envolve o mecanismo do assoalho pélvico. É muito frequente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Pedro. Isso, que serviço que não tem endoscopia, é raro o serviço que não tem endoscopia, porque se usa para ortopedia, então é muito raro que não tenha. Mas no passado, quando a gente não dispunha, o que a gente fazia era uma uretrocisto e pedia para o radiologista bater na hora que a gente fazia a expressão vesical. Não é o ideal, mas é o que é melhor, às vezes, do que você ter várias chapas que você recebe uma criança com uma uretrocisto que não tem fase miccional. Então, não vale nada. Acho que o doutor Israel levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta, Israel? Quero sim. Muitas vezes, parece que é um pouco básica, mas às vezes eu tenho dúvida. Muitas vezes a gente atende recém-nascido que veio com ultrassom pré-natal de dilatação de vias urinárias. Aí a criança nasce, eu peço para repetir ultrassons só no segundo para o terceiro dia de vida, e a maioria das vezes normaliza. Eu falo assim, deixa a criança urinar bastante e aí normaliza. Tem algum macete assim, para diferenciar se é patológico ou se é, vamos dizer, entre aspas, fisiológico, essa dilatação das vias urinárias? Bom, o ultrassonografista precisa ter muita paciência, que não é o normal. Às vezes você tem uma dilatação porque a bexiga está cheia, a criança está numa fase em que a bexiga está... Você precisa esperar, ver se houve uma micção e ver se aquilo realmente é uma dilatação consequente da bexiga cheia, porque quando a bexiga está cheia, a válvula ureteral comprime o ureter
e não drena mais nada, então fica uma repressão do trato urinário superior. Marcete, eu acho que você pode ver no ultrassom morfológico aquilo que a gente mostrou, uma uretra permeável ou uma uretra com obstrução. Tem uma pergunta aqui sobre cateterismo. Lê aí, Pedro. Detalhado no uso do cateterismo intermitente. Existem catéteres prontos, lubrificados, de fácil manuseio, como a redução de trauma, etc. Como está a utilização deles na prática pediátrica? Eu acho que o princípio de Mitrofanoff foi uma grande descoberta em que você pode fazer o cateterismo sem manusear a uretra. Como eu falei, nos neuropatas, nas bexigas neuropáticas, a uretra não é sensível. Mas nos meninos com portadores de válvula, que às vezes você precisa fazer, é difícil. Existe sim. Vou dar uma dica para vocês. Existe uma firma que chama Coloplast. Pesquisem no computador e vejam, eles têm os catéteres lubrificados e mais. Eles têm um convênio com o SUS e que fornece o catéter, eles têm um time especializado que vai em casa e ensina a fazer o cateterismo. Então, a Coloplast é uma firma que fornece o catéter, você tem catéteres 6, tem catéteres muito delicados, lubrificados, e permite uma quantidade mensal de catéteres. Quando nós começamos a fazer cateterismo intermitente, em 72, que foi o advogado pelo Lapides, eu cheguei, depois do meu estágio lá na Inglaterra, a trazer um mecanismo para cá. Foi um inferno. A comissão de infecção hospitalar queria que usasse luva, me proibiu de usar no hospital. E, naquela época, se fazia o cateterismo, inclusive nas meninas com vela metálica, e que lavar a mão e mais nada. Higiene, limpeza e absolutamente mais nada. Eu tenho um menino que, em agosto, ele ia para o Nordeste e voltava com as mãos imundas de estar andando pegando caranguejo. Esse menino fazia cateterismo intermitente e ele nunca teve um nada. Para dizer que ele não teve um nada, ele teve uma perfuração espontânea do reservatório intestinal e o simples cateterismo resolveu. Então, o cateterismo intermitente, hoje existem esses catéteres lubrificados, mas uma boa sonda uretral, lavar a mão, usar até várias vezes a sonda, desde que põe num recipiente com álcool e passe em água corrente, não dá infecção. Tem uma pergunta também do Dr. Otton, doutora Eliana, em relação à necessidade nas crianças maiores de um ano de fazer a coleta de urina por sondagem vesical. Se nesses casos também, pelo que a senhora deu a entender, sim, né? Seria sempre por sondagem vesical, né? As coletas dos exames. Todas as crianças que não apresentam controle esfincteriano ou que não colaboram com a coleta é por sondagem vesical, tá? A grande maioria é do sexo feminino, porque a infecção urinária predomina no sexo feminino, né? Então, a sondagem que mais difícil tecnicamente, como o doutor citou, realmente é a uretra masculina. Isso está mais presente nos primeiros meses de vida, principalmente no primeiro ano. A grande maioria no sexo feminino.
E importante lembrar que, na verdade, a gente usa praticamente a sonda 6 para todos, para os pequenininhos, para o maiorzinho, porque a sondagem é só para coleta de amostra de urina. Lembrar também que as crianças maiores que já têm controle, que cooperam, eu posso fazer a coleta preferencialmente por jato intermediário ou jato médio, né? Depois de uma boa asepsia. Mas eu preciso avaliar se não tem nenhuma contaminação perineal que não vá contaminar na coleta, né? Agora, não tem controle, sondagem vesical. Perfeito. Eu também queria fazer uma outra pergunta. Eu vou monopolizar as perguntas, se ninguém se habilitar. Em relação, porque a nossa realidade aqui em São José, infelizmente, a gente não dispõe de locais onde se faça um estudo urodinâmico, né? Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois sobre, nesses casos, nos casos de uma criança com refluxo, que ainda não tenha um comprometimento acentuado de função renal, se vocês preconizam o uso de Retemic, por exemplo, para essas crianças, de rotina ou não? Era essa uma dúvida. Bom, Nenhum dos dois? eu vou responder. A nossa experiência não é com o Retemic, a nossa experiência que a gente acha que tem uma coordenação vesicosfincteriana é com o alfa-bloqueador. Então, existe um trabalho. Eu uma vez estava falando com o Baskin, esse notável aí das uretras, que em um congresso aqui, ele falou que eu, quando estive na Inglaterra, já se usava um produto que chamava dibenziline. Naquela época, meu chefe não tinha nenhuma noção, nem nós, de urodinâmica. Ele dizia que existia uma neuropatia periférica. Já existia esses distúrbios de micção naquela época e a gente não sabia. Como depois também a gente pode falar na síndrome de Uchoa, a criança que tem um sorriso, não tem um sorriso, parece que aquele aspecto sempre que está chorando. Então, são as causas de disfunções mais graves. Deixa eu voltar para trás. Então, há um trabalho de farmacologia em que é o uso de um alfa-bloqueador e que mostra que esse trabalho de farmacologia que é utilizável em criança. Quando eu comecei aqui a usar, a Camila, que era cardiologista, ficou desesperada, queria que eu fizesse eco em todas as crianças. E o tempo hoje veio a mostrar que está em uso para as disfunções a doxazosina, você pode usar em criança. Antes não se usava, preconizado em crianças até aos 10 quilos. Hoje, no DACI, a gente já está usando em criança com 5 quilos, fazendo a doxazosina, partindo o comprimido, quer dizer, o 4, em pequenos grânulos, metade do comprimido, e dando para essas crianças. Não só para as crianças que têm em coordenação devido ao refluxo antinatal, também como as crianças que têm megaureter dinâmico, uma vez que ela age o ureter, quando esvazia, ele esvazia com a sua musculatura que vai até a uretra posterior. Então, e também é usado nos casos de litíase, que é uma coisa que nós não abordamos aqui, mas que está proliferando imensamente em nosso meio e que a gente usa também para esvaziamento tanto do ureter terminal quanto do colo vesical. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi da sua pergunta, eu acho que você não se refere à bexiga neurogênica, você se refere à disfunção vésico-esfincteriana, né? Se eu entendi. Então, é o seguinte, na disfunção vésico-esfincteriana,
quando a gente tem sintomas de incontinência diurno, associado ou não à enurese noturna, e você tem urgência, urge-incontinência, geralmente é um sinal de bexiga nervosa, de bexiga hiperativa, tá? Então, a gente sempre começa com a correção, então, sempre com não farmacológico. Então, a gente vai corrigir hábito urinário, corrigir aporte hídrico, corrigir hábito intestinal, sempre corrigir os dois simultaneamente e fazer uma avaliação perineal e um tratamento, se necessário, de alguma infecção perineal, tá? E a uroterapia é uma arma muito usada. A fisioterapia do assoalho pélvico é uma coisa inacreditável, então vale a pena. Aliás, muitos artigos falam que a correção mais a fisioterapia de assoalho pélvico, onde a criança tem uma conscientização de relaxamento e contração da musculatura do assoalho, porque a gente tem que lembrar que na evacuação eu aumento a pressão abdominal e faço valsalva. Para você ter um esvaziamento efetivo da bexiga, um bom mecanismo de contração do detrusor e relaxamento simultâneo, eu tenho que relaxar o assoalho pélvico, tá? Em especial o elevador do ânus, que é o principal que faz o fechamento. Então, a uroterapia tem proporcionado muita melhora e evita muitas vezes que você tem que partir para a terapia farmacológica. Mas dentre as terapias farmacológicas, acho que a mais utilizada é realmente a oxibutinina, no sentido de que ela promove um relaxamento e ela funciona quase que como um ampliador químico. Ele acalma a bexiga, fazendo com que você tenha que ter contrações maiores para desencadear uma contração, e com esse relaxamento você tem menos perdas e a bexiga cresce, né? Porque a bexiga cresce dependendo do volume que ela tem, então você melhora a capacidade funcional dessa bexiga. Então, a gente usa bastante. E mesmo quando a gente tem enurese associada, a gente começa com tratamento diurno. Às vezes, propiciando a melhora diurna, automaticamente você tem o controle noturno, porque o hábito diurno é aprendizado, o hábito noturno é aquisição natural. Então, às vezes, você não teve aquisição noturna porque o hábito diurno ainda carece de uma correção. Mas, não sei se é bem isso que você... Eu acho que foi mais ou menos isso, mas especificamente, aqueles casos de um refluxo que você acaba optando por um tratamento clínico a princípio, você recomenda de rotina oxibutinina para essas crianças? Então, independente de ter sintomatologia? Não é um tratamento para refluxo, né? Fala, doutor. O tratamento para refluxo, o Franco escreveu, Israel Franco, acho que os melhores trabalhos de disfunção são do Franco, é que você tem que dar uma coisa para relaxar o esfíncter, você tem uma incoordenação. Existem uns trabalhos em fetos em que mostrando a configuração, uma maturação do esfíncter. A mesma coisa que existe no refluxo gastroesofágico. Quer dizer, existe uma maturação esfinteriana. Mas tem crianças que não maturam o esfíncter. Tem crianças que acabam... eu tenho criança seguida há 20 anos que acabam num cateterismo. E aí foi para a uroterapia, conseguiu melhorar, conseguiu urinar, continua usando alfa-bloqueador. Então, existe uma coisa que a gente ainda não sabe bem na fisiologia da mecanismo vesco-esfinteriano, que a gente não sabia. Eu queria perguntar uma coisa para a Eliana. Eu li um trabalho, o uso de corticoide por 3 dias no tratamento da infecção urinária para evitar pielonefrite. Eu também li esse trabalho, mas não tenho experiência. Achei até muito interessante. Eles colocam que você teria uma diminuição do processo inflamatório. Você teria uma diminuição do processo inflamatório e o uso conjunto com o tratamento da pielonefrite diminuiria o risco de evoluir com cicatriz ou pelo menos a extensão da cicatriz. Eu li esse trabalho, doutor Carnevale, mas
Eu, particularmente, não tenho a experiência. Cris, desculpa, Cris, eu fui monopolizando. Pode falar. Imagina! Não, uma das perguntas era sobre o corticoide, que realmente eu li mesmo, que teve um trabalho que fizeram que diminuiu o risco, né? Mas você já respondeu. Eu queria reforçar uma pergunta que o Pedro fez no começo, sobre a quimioprofilaxia. Se ainda se usa, quando se usa, se Cada vez precisa fazer uso de probiótico em criança que está fazendo, não sei. Cada vez mais. Então, é o seguinte, ó, a gente já usou muita profilaxia. Nossa, como a gente usava. E, na verdade, sempre ficava aquela dúvida, né? O paciente mesmo assim tinha infecção, mas se não tivesse profilático, teria ainda mais. Mas era uma coisa questionável. Bom, hoje em dia a gente utiliza cada vez menos, a gente utiliza para exames invasivos, né? Então, por exemplo, o uretrocisto miccional, o estudo urodinâmico, além de eu ter que ter uma urina negativada antes do exame, por causa da manipulação do trato urinário, eu faço na vigência de profilaxia, né? E, então, esse é inquestionável, tá? E, às vezes, quando a gente tem infecções... no treinamento do cateterismo, que é um período curto, 1, 2, 3 meses no máximo, quando a gente supõe que a família vai ter uma contaminação maior, eu posso usar uma profilaxia. Veja, para o treinamento, a profilaxia é contraindicação absoluta na bexiga neurogênica, né? Que é uma bexiga colonizada. Então, por definição, você não pode pôr um profilático onde já tem um agente, tem que ser numa urina estéril, né? Senão não tem sentido. E aquelas indicações clínicas que a gente usava, então, eventualmente, quando eu tenho uma infecção de repetição muito próxima, então você pode partir do pressuposto que o processo inflamatório local também está propiciando a reinfecção. Então, às vezes, após o tratamento, a gente deixa com profilaxia por 1, 2, 3 meses, para deixar o paciente recuperar as condições locais, mas volto a dizer, as indicações de profilaxia, gostaria de ouvir o doutor Carnevale, são atualmente muito pontuais. O que o senhor acha, doutor Carnevale? Eu acho a profilaxia, para mim, eu desconfio dela. A criança regurgita, a criança não aceita o lactente. E a gente vê com muita frequência as crianças fazendo profilaxia e acabam fazendo infecção. Ou pior ainda, às vezes a criança com uma dilatação de piélica recomenda fazer profilaxia. Acho que não tem muito sentido. Eu queria dar um exemplo só. Eu acho isso que você falou, nas bexigas neuropáticas, o cateterismo resolve. Eu pedi uma das crianças minhas, dessas 4 que eu comecei a tratar, que fosse fazer uma urodinâmica no Darcy, que é uma coisa duvidosa. Depois a gente pode discutir o pesar fralda, existem outros aspectos para fazer avaliação urodinâmica. E foi lá e fez um exame de urina, criança assintomática, disseram que não podia fazer o exame urodinâmico porque ela estava com infecção. A mãe foi lá e eu disse que iam fazer, acho que ceftriaxona, não me lembro bem. Eu digo, a senhora não vai fazer nada, vai ligar na Coloplast, vai pedir para fazer um cateterismo intermitente. E ela começou a fazer o cateterismo e as culturas passaram a ser negativas. Então, isso que a Eliana falou, em bexiga neuropática, ela já está colonizada. Então, se ela não tiver febre, que é a única hora que a gente vai entrar com tratamento, é o cateterismo intermitente que resolve. E digo mais, quando tiver febre, sinais de infecção, geralmente alteração do aspecto da urina, acompanhado de febre, aumenta a ingesta hídrica e aumenta o número de cateterizações. Daí sim melhora, concorda? Concordo. Então, se tiver que escolher um tratamento, é o cateterismo. É o cateterismo. Também acho. E hoje em dia vocês podem ligar para a Coloplast, que tem um sistema que eles fornecem a sonda
do sistema SUS, fornecem a sonda, e eles mandam uma enfermeira ensinar a treinar, fazer o cateterismo. Doutor, bom, uma pergunta, acho que para os dois, do doutor Fábio, perguntando se vocês podiam falar um pouco da experiência do uso da tolterodina e da solifenacina como alternativa à oxibutinina. Eu não tenho muita experiência, não. No Darcy tem alguma experiência com Solifenacina é a substância. Impere. Já tem várias drogas aparecendo aí. Isso é numa criança maior. Agora eu volto para o passado. Vamos usar a imipramina, o tofranil, né? O doutor Franco, Israel Franco, disse que é uma das alternativas boas é voltar para o tofranil, para a imipramina. Mas agora tem determinado. Eu tenho uma criança atualmente que está me dando a maior dor de cabeça. Ela tem uma disfunção e já foi para a uroterapia, estou esperando completar, vou entrar no Botox. Então, existem alguns trabalhos mostrando que, aliás, esta criança foi indicada uma ampliação vesical nela, mas eu acho um absurdo. Eu acho que, antes disso, a gente deve caminhar para o Botox para tentar conter essa disfunção que ela tem. Então, a gente usa mais a oxibutinina mesmo, né? Então, o que acontece quando o paciente tem efeito colateral? Bom, se você está cateterizando, o grande pulo do gato é colocar pós-sondagem, tá? Porque o problema do efeito colateral é a metabolização hepática. Então, é lógico que você não vai usar a apresentação líquida, você vai diluir o comprimido e você vai colocar no final da sondagem. Você tem um efeito terapêutico tão bom, eu acho que às vezes até melhor, e desaparece o efeito colateral. Agora, quando o paciente não faz cateterismo e tem efeito colateral, né, às vezes tem mesmo, até com baixa dose, né? Então, você pode tentar outras drogas, mas eu, sinceramente, tenho pouca experiência, né? A tolterodina ainda chegamos a usar em crianças maiores, uma ou outra, mas são drogas mais caras, não tem onde fornecer, e acaba que tem má aderência, e você precisa ter um tempo maior de uso para ter um efeito satisfatório. Então, eu tenho pouca experiência, o que eu uso mais é a oxibutinina mesmo. Tem uma pergunta aqui sobre o cateterismo noturno. Esse cateterismo noturno é permanente, você passa a sonda e deixa à noite. Ele foi aventado por um Koff, Stephen Koff, dos Estados Unidos, em que a criança, principalmente, são as crianças portadoras de válvula, que existe uma síndrome que se chama bexiga de válvula. Essas crianças, às vezes, evoluem com poliúria e, à noite, elas têm um volume urinário muito grande. O que acontece? O trato alto dilata e piora a situação. Então, essas crianças se beneficiam de um cateterismo noturno. Inclusive, eu tenho uma com disfunção de refluxo antinatal, que eu fiz o mecanismo de metilfenof para, à noite, ela ter um cateterismo direto, drenar urina a noite inteira. É baseado do que escreveu o Koff, observou nessas crianças, porque algumas delas são poliúricas. E à noite, então, drena um volume intenso, obstrui a junção ureterovesical e compromete mais o rim. A nossa experiência é essa mesmo. Então, na verdade, o cateterismo vesical noturno, a gente indica em duas situações, tá? Quando você tem uma dissinergia, então você tem uma bexiga com altas pressões, então, às vezes, mesmo quando você tem um intervalo adequado, você gera alta pressão na bexiga e você tem um dano renal progressivo e o cateterismo noturno ajuda bastante.
E a outra situação é quando ajuda a aumentar a sobrevida renal, né? Eu quero dizer. Sim. E a outra situação é essa que o Dr. Carnevale falou. Então, em geral, os CACUTs, eles fazem uma doença renal crônica poliúrica. Então, quando ele chega naquela fase da doença renal crônica, em que você tem um déficit de concentração, eles começam a desenvolver alto volume urinário no dia. Então, o que, que acontece? Mesmo que o paciente seja bem aderente ao cateterismo intermitente, o cateterismo intermitente ideal é intervalo a cada 3 a 4 horas. Daí, dependendo do volume drenado, se esse volume drenado acaba sendo um volume muito alto para o tamanho da bexiga, para a idade da criança, a gente começa a ter que diminuir o intervalo entre as sondagens. E você começa a perceber que, à medida que o volume aumenta, esse intervalo é impraticável. Você começa a alterar, inclusive, a qualidade de vida do paciente, entendeu? Então, o que a gente pode fazer é, à medida que você diminui o intervalo e você tem algum acúmulo, né? Você acaba fazendo esse cateterismo noturno. O cateterismo noturno, por definição, ele tem que ser maior ou igual a 4 horas. Então, você tem que ter no mínimo 4 horas. Então, tem pacientes, por exemplo, que, enquanto está fazendo a lição de casa, no computador, eles passam a sonda e deixam por um período maior. Então, o que, que você faz? Você tira aquela sobrecarga das vias urinárias. E, com isso, você tira a pressão e evita que você tenha uma perda rápida, porque senão você caminha para doença renal crônica terminal rapidamente, você acaba perdendo aquele ato que você poderia ter, então você faz uma sobrevida renal mais curta, entendeu? Tem pacientes que não se adaptam bem, se sentem desconfortável, apesar de não ter a sensação, né, a sensibilidade da uretra, então às vezes o que a gente pode fazer é diminuir um número, a sonda noturna, então você pega o número que o paciente passa durante o dia e põe um número a menos à noite. Como você pode ter escape perissonda, mas na verdade a intenção é esvaziar, né? Então você acaba, às vezes, tendo um esvaziamento significativo. E outras vezes, doutor Carnevale, quando a gente pega um paciente que já chega com uma ureteridronefrose importante, então a gente já pegou o bonde lá na frente, às vezes a gente precisa passar primeiro uma sonda de demora, deixar esse paciente com sonda de demora 4, 6, 8 semanas, para que ele tenha um bom esvaziamento dessa ureteridronefrose, para daí começar com esse programa noturno. Não é verdade, doutor? Sim. Perfeito. Pessoal, pelo adiantado da hora, eu vou me dar o direito de fazer a última pergunta. Eu acho que talvez ela faça a nossa reunião não terminar. Doutor Carnevale, que critério o senhor usa hoje em dia para indicar cirurgia para correção de refluxo vésico-ureteral? Olha, eu uma vez apresentei uma estatística de 800 crianças operadas de refluxo vésico-ureteral. A gente aprendeu que os americanos operavam tudo. Como agora eles fazem injeção endoscópica em todo mundo. Então, o Caia foi para a Inglaterra, a Smelly, que foi uma pioneira da nefrologia pediátrica, e depois os trabalhos da Ulla Sealing mostrou que você tem que corrigir, não é o refluxo, você tem que corrigir a dinâmica da bexiga. Então, eu acho que eu mesmo escrevi um trabalho, logo que saiu o Deflux, que as crianças, quais crianças que eu tratei? Eu tratei aquelas crianças que ou foram tratadas da instabilidade vesical, né, da disfunção, ou crianças que apresentavam alguma situação pós-válvula, às vezes, que você precisava corrigir, que o refluxo estava lá encarcerado. Então, hoje em dia, eu acho que você, primeiro, precisa tratar da disfunção. A grande maioria dessas crianças tem a tal síndrome de eliminação, o assoalho pélvico que não funciona. Nessas crianças antinatais, eu tinha seguido uma vez 62 crianças delas. Só operei 6, 10% só delas.
e algumas com um rim único, que era uma indicação. Então, eu acho que hoje em dia, você tem que pensar na função vesical, você tem que ir de acordo com a criança. Faz uma cartilha, põe a criança, vê os hábitos, põe a criança para urinar, fala para a mãe que a criança não vai com o jeguinho sentar lá no vaso para urinar, assim ensina a relaxar, trata da disfunção, às vezes medicamentosa. Se o refluxo persistir e se tiver infecções urinárias de repetição, você vai tratar. Eu acho que muito raramente, desses muitos casos que eu vi, em que aparece já uma cicatriz e instala uma segunda cicatriz, é muito, muito raro. Quando a cicatriz se estabelece, ela é única. Vi um caso na Inglaterra de uma criança com refluxo, vamos dizer, grau 3, que tinha sido operada, e no período que eu estava lá, 5 anos depois, voltou hipertensa com um rim pielonefrítico. Então, é uma coisa que a gente ainda não sabe. Quando eu falo com a mãe que a criança que tem refluxo e tem uma cicatriz, eu digo, essa criança vai estar sob vigilância para o resto da vida. Você não sabe se ela vai evoluir para um quadro desse. É uma coisa desconhecida. Agora, gostaria também de falar uma coisa, chamar a atenção por uma... Nós temos recebido crianças que têm um refluxo antinatal e que eles descrevem uma cicatriz. Não, tem uma hipocaptação, elas têm uma displasia. Como é que essas crianças vão evoluir ao longo do tempo? Não sei, né? Elas têm áreas de hipocaptação, isso foi descrito pelo Caione. Então, vocês têm áreas, principalmente nos polos, e que pode, às vezes, atingir até o próprio rim inteiro, mas são áreas hipocaptantes, que é diferente da cicatriz. Concorda, Eliana? Concordo, sim. Cada vez mais a gente está vendo isso, que esses rins já são alterados, provavelmente displásicos ao nascimento mesmo. E esses pacientes vão ter uma evolução mais pior, né? Pior do que os outros. Concordo, sim. Faço minhas suas palavras. Eu achei que fosse gerar um certo atrito, mas o doutor Eric, cirurgião pediátrico aqui de São José, perguntou ao doutor Carnevale se o senhor tem alguma técnica nos casos de reimplante que o senhor acha mais vantajosa. Eu acho que não. Todas as técnicas descritas são boas, desde que você tenha experiência, você tenha para fazer. O politano, eu ainda faço politano, atualmente não, faz muito tempo que eu não opero refluxo, mas eu acho que o politano é uma boa técnica, o gregoire é uma técnica excelente. Eu não gosto do transtrigonal, porque você cruza os ureteres, eventualmente você vai precisar fazer um cateterismo no futuro, existe muita litíase. Como você vai cateterizar? Você vai por suprapúbico? Eu não gosto de fazer o Cohen. Cohen, acho que eu nunca fiz. E, embora alguns casos seja uma boa técnica, por exemplo, nas estrofias de bexiga, uma técnica muito boa para você fazer. Perfeito. Bom, eu acho que, pelo adiantado da hora, eu gostaria de agradecer a doutora Eliana, a doutor Carnevale. Cris, você faz o encerramento oficial? Muito obrigada novamente. Eu posso fazer só uma última pergunta, Pedro? Claro, claro. Eu queria saber, assim, em que momento se indica a postectomia numa criança que tem infecção junina? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, existem sempre, né? Postectomia, a criança que tem infecção urinária é uma rotina
indicação na literatura. Então, os guidelines, os americanos, então, fazem muito postectomia. Então, a infecção urinária num menino... Esse mês ainda eu recebi uma criança que veio, que foi feita uma uretrocistografia miccional, um ultrassom normal, teve a infecção urinária, ultrassom normal, feita uma uretrocistografia miccional, umas 10 imagens. Nitidamente você via uma uretra com um esfíncter lá, e uma fimose. Eu falei para o pai, olha, a única coisa... E queriam operar, queriam passar um cistoscópio nela, com a bexiga lisa, sem nada. Eu digo, a minha conduta é fazer uma postectomia, repetir um exame de urina e não fazer mais nada, porque provavelmente ela tem uma incoordenação. Mas o prepúcio deve ser removido, principalmente se você tiver uma cultura por proteus, que é o germe mais comum que se acomoda no prepúcio. Olha, eu acho que o Dr. Carnevale, ele é clínico cirúrgico, porque eu acho que é exatamente isso. Eu já indiquei vários, eu não tenho dúvida que quando o menino apresenta infecção de repetição, principalmente lactente, às vezes não é tão importante, mas o excesso de prepúcio com a presença da fimose já é uma coisa consagrada. Existe mesmo receptores nessa região, tanto para coli quanto para proteus, que é o agente muito frequente no sexo masculino. Eles se beneficiam. Todos os pacientes que eu tive, eles, no mínimo, alargaram o intervalo, mas a maioria desaparece a infecção de repetição. E eu indico, sim, no consultório, no hospital, e os resultados são muito bons. Eu concordo mesmo com a experiência do Dr. Carnevale, reflete a minha também. Obrigada. Bem, eu acho que se a gente quiser, a gente continua falando aqui mais uma hora, né? Mas agradeço muito a aula de vocês, a disponibilidade de vocês. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros encontros. Obrigada pelas excelentes aulas, acho que todo mundo gostou, né? Está todo mundo elogiando. E boa noite para todos. Obrigado, Ricardo Carnevale. Pode falar, Eliane, desculpa. Não, eu só tenho a agradecer vocês, achei a noite agradável, achei essa discussão muito proveitosa, gostei muito de reencontrar a minha amiga Cristine, lá da Santa Clara, que há anos não encontrava, Dr. Carnevale das reuniões, que há anos eu não via, eu acho que foi muito agradável, eu gosto do tema, e gostei muito de ouvir a experiência, e ouvir também o que vocês... pediatras querem saber, têm dúvida, é bem o dia a dia. Eu acho que enriqueceu para os dois lados. Eu também só tenho a agradecer. Imagina, estou à disposição quando a gente puder fazer um novo encontro, contem comigo. Obrigada, doutor Carnevale, foi um prazer.